E agora vamos falar de um exemplo maravilhoso. Bom, muito bom, né? Milkshake. 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 Esse estudo aqui é feito pela Alia Kroon também, aquela mulher que eu já trouxe um vídeo aqui no canal nos dias anteriores. Alia Kroon, né? No inglês, né? Melhor dizendo, Alia Kroon. Esse nome lindo. Enfim, esse aqui é um estudo sobre mentalidade, mindset, que eu já trouxe vídeo no canal, uns 2, 3 vídeos atrás no canal, ou 4, eu falei sobre isso, ok? Aqui não se encaixa exatamente no conceito de Hormez que nós trouxemos, né? Devia ter trazido esse estudo junto com o vídeo do coisa, de mindset. Mas eu não trouxe agora, estou trazendo agora. É muito interessante esse estudo aqui. Que a doutora Maria Soriani falou e a doutora também, a Ilya Kron falou sobre isso no podcast que ela fez com o Andrew Huberman. Ok? Vamos falar sobre isso do milkshake agora. A história do estudo do milkshake é um dos achados mais interessantes da psicologia e neurociência moderna, sobre como o cérebro responde à expectativa, não só ao sabor ou caloria. Uma mistura de psicologia, neurociência e nutrição. Ok? O corpo humano espera comer. O que o corpo humano espera comer muda a resposta metabólica e hormonal tanto quanto ou mais do que o que realmente foi ingerido. Né? Vamos explicar tudo aqui, sem complicação. Né? Basicamente é isso. Né? O jeito que você pensa sobre o alimento antes de comer vai interferir na sua mudança fisiológica. Basicamente isso. Vamos lá. Os pesquisadores deram a pessoas um milkshake que era 85% idêntico em calorias e composição a outro. Mas as pessoas acreditavam que eram coisas diferentes. Milkshake rico em calorias, faz mal para a saúde, né? E milkshake light, suco diet, né? Sem aditivos químicos, sem nada do tipo, sem muito açúcar e mais saudável, digamos assim. O cérebro antecipou diferentes respostas antes mesmo do milkshake entrar no estômago. Olha que bizarro, né? O cérebro, a pessoa recebe a mensagem do mensageiro, a pessoa que fala, da pessoa que está elaborando o estudo, esse milkshake é saudável, esse milkshake é menos saudável. Por exemplo, é mais saudável ou menos saudável. Ok? Daí o que acontece, né? O cérebro da pessoa, ele cria uma expectativa sobre o milkshake que ela vai consumir. Ok? Com base nessa expectativa, o cérebro manda sinais para o nosso corpo para ele tomar uma série de ações ali. Ok? Vamos ver sobre isso. As respostas metabólicas foram diferentes. Do metabolismo, lembra do metabolismo? Anabolismo e catabolismo. Anabolismo, construção, né? Metabolismo, catabolismo, destruição. Né? Já trouxe um vídeo aqui no canal sobre isso. Foi um dos primeiros vídeos, eu acho, dessa série aqui. Ok? Veja lá. Mesmo que o conteúdo tenha sido praticamente o mesmo. Ok? Resultados principais. O cérebro interpreta o peso do alimento antes da digestão. Só ler o rótulo mudou como o corpo começou a processar o milkshake. O cérebro interpreta o peso do alimento, por exemplo. Né? Tem muitas pessoas que elas têm um mindset fechado sobre algo, sobre determinados assuntos. Por exemplo, muitas pessoas condenam açúcar. Logo, elas condenam carboidrato. Carboidrato é tipo uma espécie de açúcar, sabe? A questão da glicose. Eles se referem açúcar como glicose a maioria das vezes. Não é o modo científico mais correto de se fazer isso. Mas é um modo bom para explicar pedagogicamente para o público leigo. Porque já trouxe vídeo aqui no canal sobre açúcar, né? Lembra a masterclass que eu fiz? Procura a masterclass aqui no meu canal, você vai encontrar isso. Ok? Ou seja, se o cérebro interpreta que é um alimento, ele é mal, faz muito. E quando ele fala peso do alimento, não tá falando peso de questão de quilos ou gramas, tá? Tá falando da questão do quanto que o alimento é pesado para mim. Pouco ou muito, né? Na questão de saúde mesmo. Por exemplo, eu vejo um brócolis, né? Eu vejo, sabe, eu sei, isso faz bem para a minha saúde. Agora, se eu vejo um hambúrguer McDonald's, por exemplo, um leite assim, ultra processado, o cérebro interpreta isso aqui não é saudável, irmão. Isso aqui não é saudável. Então, isso muda a nossa resposta à digestão, ok? A insulina foi diferente. Pessoas que acreditavam que o milkshake era rico em calorias tiveram uma resposta de insulina maior, mesmo que o conteúdo fosse praticamente o mesmo, né? Ou seja, a pessoa pensa, esse milkshake é rico em calorias, não posso consumir muitas calorias, senão eu vou ficar gordo, eu vou perder massa muscular, eu vou ficar burro, etc, etc, etc. A pessoa cria um monte de coisa na cabeça dela em relação a isso.
lembra da insulina. A insulina, o hormônio produzido pelo pâncreas, vai chegar nas nossas células, vai dizer para as células abrirem espaço, digamos assim, abrir a portinha delas, para glicose dos alimentos entrarem nas células, né? Se houver muita glicose as células vai se afogar, pode se afogar entre aspas, né? E vai ficar muito açúcar no sangue, né? Que seria glicose, melhor dizendo. Okay? Isso vai predispor pré-diabetes, diabetes, sabe? E outros problemas metabólicos, obesidade também, inflamação, etc. Ok? Basicamente isso. Ok? Teremos primeiro, o cérebro interpreta o peso do alimento, como você enxerga o alimento, se é ruim ou não, se é saudável ou não é saudável. Ok? A insulina foi diferente, né? O lançador hormônio de insulina, que ela fala para as células abrirem, digamos assim, e entrarem a glicose dos alimentos, nas células. Ok? Isso também muda, né? Terceiro, a sensação de saciedade e satisfação mudou. A expectativa alterou. Quanto a pessoa sentiu fome depois, quanto conforto ela sentiu, o nível de dopamina liberado, ok? E esses três, ok. Esses três pontos. Quer dizer, saciedade, né? Quando a pessoa está saciável com o alimento que ela comeu, né? A saciedade ela varia muito de pessoa para pessoa. Tá? Tem a questão genética que influencia isso, tem questões metabólicas e questão de nutrição também. Porque se você comer, se tomar whey protein, por exemplo, ou comer bolacha recheada, qual que você vai ficar mais satisfeito? O whey. Porque tem as proteínas ali, que ativa diversos receptores da saciedade no nosso corpo, principalmente a leptina, né, com o hormônio que sinaliza a saciedade e fala para a gente para de buscar alimento, não precisa de alimento mais, estamos saciados, né? Enfim, agora se você comer um alimento rico em açúcar igual aquelas bolachas industrializadas, você provavelmente vai sentir mais fome depois. Claro, principalmente se você quebrou o jejum com esse tipo de alimento. Ruim. Ok. Saciedade é outra coisa. O jejum intermitente interfere na saciedade, porque isso tem uma grande parte do seu metabolismo. O seu metabolismo aprende a usar a gordura do corpo e não só o açúcar que chega das comidas que você come. Ok? Eu sou prova viva disso, cara. Eu comecei a fazer jejum um pouco mais do tempo, de um ano, né? E, cara, muito pouca fome no dia, cara. Se eu comer uma vez no dia, eu fico extremamente saciado, dependendo da refeição, como como. E tem dia que eu nem sinto fome, sabe? Tenho 20 anos. Enfim. Não só eu também, mas se você procurar aí na comunidade da doutora Maíra Soliani, o Instagram dela, o Instagram da doutora Flávia Trajano, ela tem muito. Ela faz só conteúdo sobre jejum intermitente, cara. E a doutora Mindy Paris também, o Jason Fung, eles falam bastante sobre jejum. Né? E vocês podem procurar, assim, nos comentários deles mesmos e dos seus pacientes e alunos. Você não sente mais fome com o jejum, cara. Começa a fazer jejum bem direitinho, alimentação regrada, o estilo de vida bem feito, você dificilmente vai sentir fome, sabe? Essa questão de sentir fome várias vezes ao dia, geralmente é um sinal que você não está com metabolismo muito bom. A não ser que você viva uma vida intensa, né? Uma vida intensa, porque isso acaba mudando também a situação, né? Você passa por um grande período de estresse, você trabalha muito, você usa muito o seu corpo, se você for um atleta, por exemplo, ou treina bastante no dia, 2 vezes por dia, 2, 3 horas no dia, sabe? Isso muda também, ok? Então, bastante coisa, né? Principalmente a composição dos alimentos também interfere muito. Igual eu falei pra vocês. Dá pra gente falar bastante sobre isso, ok? Tá. A dopamina, que a gente vai falar depois. Tá? Mas dopamina, aquele hormônio, digamos assim, o hormônio do prazer e da motivação. O Wesley tanto fala também. Não é só um hormônio que é responsável por te dar prazer, mas ele te faz buscar aquilo, as coisas que você faz. Por exemplo, jogar videogame é muito bom, porque libera. Porque a gente tá no conforto jogando videogame, geralmente, né? Geralmente, por exemplo. Ou fazendo algo que a gente goste. Né? Isso libera a dopamina. E a dopamina fala para você, nossos neurônios, busquem mais aquilo. Fortalece caminhos no nosso cérebro que falam, busque mais aquilo. Faça mais de novo aquelas coisas, como um alimento hipercalórico, porque isso é bom para nossa sobrevivência. Né? Pegue as menininhas da escola, por exemplo, porque a gente precisa se reproduzir, senão você vai passar seus genes, por exemplo. Né? Faça tal coisa, porque isso é bom, é gostoso, né? Esse tipo de coisa. Né? O nosso cérebro ele sempre foi não programado para buscar o conforto. Né? A gente tem que viver no desconforto e programar o nosso cérebro para o desconforto para ele ficar adaptável a isso. Né? Mas, por exemplo, não dá para negar que, por mais que a pessoa treine ali, por exemplo, viver uma vida saudável, uma vida bem regrada nos estudos, assim, não se rendendo a prazeres momentâneos,
ela não vai sentir prazer com coisas do mundo, digamos assim, do mundo, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de comer doce, eu como doce, sabe, toda semana. Eu gosto de jogar videogame também, às vezes eu jogo, sabe? Isso não significa que eu tô um viciado em dopamina, como muitos dizem, sabe? A questão é do controle. É você não deixar de fazer as coisas mais importantes da sua vida para fazer isso, né? Você não deixar de comer saudável para comer besteira. Você não deixar de estudar para jogar videogame, né? Senão você não vai crescer como pessoa. Então, é um assunto bem profundo aqui. Isso só no terceiro ponto que a gente falou aqui. Resposta neural envolve áreas de recompensa do cérebro. Acabei de falar. Expectativa e regulação metabólica. O cérebro ativou regiões ligadas ao prazer, núcleo accumbens, né? O controle e antecipação de recompensa. E logo a dopamina, antecipação de recompensa. Tem essa questão da liberação de dopamina. Você vê que você fez algo assim que te deu muito prazer, foi gostoso e foi útil para sua sobrevivência, né? Como falei, nosso cérebro ele é buscado por conforto máximo, né? Para evitar o desconforto, para sobrar energia para coisas mais importantes. Então tem essa questão. Só que o mundo de hoje, nós não vivemos mais na savana africana, então mudou muitas coisas, né?